Nós vamos começar hoje, meus irmãos, o livro de Neemias. Neemias é o livro que mais ensina, mais didático. Olha, você quer ser um líder, aprenda esse livro. Você quer ser um pai de família exímio, você quer ser um homem que sabe gastar, você quer ser um homem que sabe fazer comércio, você quer ser um homem que sabe liderar, você quer ser uma pessoa que sabe se relacionar com as pessoas, sabe tomar decisões, sabe como se ora. Esse livro, meu irmão, olha, eu vou te falar uma coisa, não estou querendo aqui, mas é o livro que mais orienta o povo que quer crescer na igreja. É esse livro aqui, Neemias. Então nós vamos começar ele, e eu quero que vocês anotem as coisas, prestem atenção, não fiquem andando, não é? Porque estudo aí não é bom. Vamos devagar e vamos aprender muito com esse livro. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês Quisleu. Mês Quisleu é entre novembro e dezembro. Essa palavra Quisleu, né? Mas quando a gente prega, a gente tem que fazer a exegese de cada palavra. O que é Quisleu? Não pode, eu tenho que saber o que é Quisleu. Não é? Até porque ele vai ficar orando do mês Quisleu ao mês Nisan. Pô, quanto tempo ele vai orar? Entre Quisleu e Nisan. E aí? A igreja fica sem saber, com razão. Entre meados de novembro e dezembro, até meados de março e abril. 120 dias ele vai ficar orando por esse trabalho que ele quer fazer. Então é importante a gente saber dessas coisas para quem vai pregar. É bom escola dominical, fazer curso de teologia, vai abrir um novo curso, gente. A gente precisa se capacitar. Conhecer Deus, meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você, sem medo de errar, quem está dizendo sou eu. O cara que frequenta uma escola dominical, ele vai ter muitos resultados para a eternidade, para si, para a família, do que quem não frequenta. Com certeza. E se ele for para esse curso de teologia, a amplitude dele é muito maior diante de Deus. Esse livro vai ensinar isso aí. As palavras de Neemias no mês, não é? Entre novembro e dezembro até o mês, não é? O mês de Nisan, ele vai orar muito, mas são as palavras dele, estando na cidade de Suzã. Suzã era a capital do império. Era a capital do império persa. Essa cidade era importantíssima. Veio Anani, um irmão na fé dele, veio de Jerusalém, foi lá em Jerusalém visitar essas pessoas que estão preocupadas com a situação do bairro, a situação, não é, das famílias nos bairros, a situação da sua família. Um de meus irmãos, como alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio. Eu vou explicar o que é esse exílio aqui, que muita gente tem que saber bem o que é esse exílio. E acerca de Jerusalém, como é que estão essas pessoas que não foram levadas para a Babilônia? Que ficaram, que se esconderam por ali, que não serviram, que foram deixados para trás. Como estão essas pessoas? Disseram para Neemias, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Olha como o texto é tudo que tem a ver com hoje em dia. Gente na miséria aí, e a gente aqui na igreja, também dá graça, né? É bom, isso é ótimo, é maravilhoso, mas, gente, vamos aprofundar nosso conhecimento, para Deus. Deus quer ver outras coisas também, não é? Como estão essas pessoas? Em tremenda miséria e desprezo. Gente, não tem coisa pior do que desprezo. Vocês conhecem na Bíblia alguma passagem sobre desprezo? Quando eu estava lendo isso aqui, Deus me deu o bom samaritano. O cara estava indo no desprezo. Passa Afonso, passa Rafael, passa o grupo de louvor, olha, passa de longe. Aí um samaritano, que eu já vou falar aqui, por que eles odiavam o samaritano? E vai ter misericórdia do cara que foi assaltado, do cara que estava jogado na beira. Estava no desprezo.
Como isso é importante para Deus, tu não deixar ninguém no desprezo, na pobreza, na miséria. Isso pesa muito, gente. Aliás, Jesus deixou bem claro: misericórdia quero, e não holocausto. Então, às vezes, uns sacrifícios que a gente faz não é igual à misericórdia para com o nosso próximo, para com os irmãos, que nós vamos viver na eternidade com eles, estão lá passando fome, passando necessidade, gente. A gente precisa entender isso. Isso é muito importante para fazer média com Deus. Vou fazer média com Deus, gente. Tem gente que faz média com todo mundo. Eu gosto de fazer média com as pessoas, mas eu faço média com Deus. Todo dia eu vou atender as pessoas dos bairros que vocês me enviaram. Todo dia eu atendo e dou remédio. Agora, dar remédio, eu vou atrás. Eu vou pedir amostra grátis. Não é fácil. Isso aí, atender para mim não é difícil. Mas conseguir amostra grátis, e não falta, eles saem daqui tudo empacotados. Faço média com Jesus. Eu quero fazer média com Jesus. Certo? Então, gente, olha, em grande miséria e desprezo, as pessoas estavam lá jogadas, abandonadas. Ninguém se preocupava, ninguém se preocupava. Olha como é o povo de Deus. Mas Neemias se preocupou. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é tão edificante, e nos desperta, Senhor, para corrigirmos falhas que nós temos, quando nós pensamos somente em nós, quando nós pensamos somente nos nossos filhos, e esquecemos a situação dos irmãos que estão jogados, abandonados. Que Deus possa nos ajudar a aprender muito esse livro, que vai nos ensinar muita coisa para a honra e glória de Jesus. Pois não, é bom botar aí. Pois não, obrigado, querido. Pronto, obrigado. Gente, o exílio, Salomão aprontou de tudo que era jeito. No final da vida dele, as mulheres, olha, se envolver com mulher já é idolatria. Por que é idolatria? Não é o corpo da minha mulher, mas o corpo de outra mulher eu vou adorar, é uma idolatria, já é idolatria. Tu tem um contato sexual com uma outra mulher. Salomão, e pode ver, o resultado do adultério é tu adorar os deuses outros. Elas levam os homens a adorar. A Bíblia é rica. Moisés, quando estava acampado, levaram para adorar os deuses. Aqui também Salomão foi adorar todos os deuses, que aquelas mulheres que ele tinha, 900 e poucas mulheres, e ele se envolveu com os deuses, coisa que Davi foi impecável em relação a esse relacionamento. Mas o filho, mas ele não deu um exemplo bom para o filho, que ele também se envolveu com muitas mulheres, muitas concubinas. Resultado, essa maldição passou para Salomão. Salomão se envolveu, e Deus não aceitou, e Deus tirou de Salomão, da família de Salomão, Roboão, filho de Salomão. Não se saiu bem, é lógico que não ia se sair bem. Deus dividiu, deu para Jeroboão. Roboão ficou da descendência de Davi, que Deus fez uma aliança com Davi. Essa aliança, ela continua em Cristo Jesus, filho de Davi, ó, Cristo Jesus, está aqui a aliança davídica. Nós estamos aqui pertencendo a essa aliança. Na verdade, naquela época, duas tribos, a tribo do sul, Benjamim, qual foi a outra? Judá. Judá e Benjamim, Israel do sul, foi dividido. As outras 10 tribos construíram outro templo. Até a mulher samaritana queria saber onde é que se adora. Adorava no templo feito lá por Salomão. Ali era o lugar de adoração. Não é? Ali era o lugar de adoração. A mulher samaritana, porque os samaritanos teimavam que era lá em Gerezim, era o templo deles. Onde é que se adora? É lá em Jerusalém ou aqui em Samaria. Né? Ele perguntou para Jesus. Então foi dividido Israel. É como se dividisse o Brasil
no sudeste e o Brasil norte e nordeste. Ficou dividido. As tribos do norte, que Jeroboão começou, elas nunca agradaram a Deus em nada. Até na adoração fizeram um templo, inventaram um templo, ungiram pastores, isto é, sacerdotes, sem ser da tribo de Levi. Fizeram tudo errado. E eles nunca obedeceram, nenhum deles. Foram 19 reis, cada um pior do que o outro. Ali estava Jezabel e Acabe, vários reis. E Deus, olha só o que eu vou dizer para vocês, Deus os entregou aos assírios, foram levados, foram cativos e se espalharam até hoje não se sabe aonde foram parar. A gente sabe que tem judeu em toda a parte do mundo, deve ser eles, né? Estão espalhados aí, em toda a parte do mundo. Até hoje perderam a sua identidade, perderam a sua identificação. As duas tribos do sul tinham reis excelentes e uns reis maus. Não foram bem, principalmente os últimos. Aí os últimos começaram a perseguir profeta, matar profeta. E Deus também, quase 200 anos depois, olha como eles resistiram diante de Deus. Deus abençoou eles mais de 200 anos do que os do norte. E aí eles ficaram com reis bons, reis maus, quase 200 anos, e depois Deus os entregou. É importante o que eu estou dizendo aqui. Não é Nabucodonosor, vou lá tomar conta. Não. Deus os entregou aos babilônios, que Nabucodonosor foi lá e destruiu o templo, destruiu a cidade. Foi horrível o que aconteceu. Por isso que eles estão nessa situação já, tremendamente, né, em miséria. Agora, é importante você saber o seguinte, né? Então, foram levados 70 anos. Na Bíblia, lá em Isaías 44, fala que Ciro, o rei persa, que depois tomou da Babilônia o império, passou para os medos e persas, e o rei Ciro estava lá em Isaías, está lá em Jeremias, um decreto liberando, porque os babilônios arrastavam os povos dominados, que eles dominavam. Mas os persas não, deixa eles lá, vamos dominá-los na casa deles, na pátria deles. Tem que trazer para cá não, libera esse pessoal. E Ciro liberou esse povo para voltar para a terra prometida, certo? Agora, interessante saber o seguinte, eles foram levados paulatinamente. A primeira leva, quem levou foi Zorobabel, um líder, e Jesua, dois grandes líderes, levaram milhares de judeus para construírem o templo. Levaram, e depois vocês vão ver aqui, os samaritanos atrapalharam demais a construção do templo. Já vou ler aqui um negócio para vocês, muito importante, para vocês entenderem por que os samaritanos eram odiados pelos judeus. Os judeus tinham certas razões, não é? Então, foram essa primeira leva, 59 anos depois, a segunda leva de judeus que voltaram. Você vê que o negócio demorou 140 anos. Olha só o sofrimento desse povo por causa de desobediência a Deus. E aí Esdra, o templo ficou pronto, e Esdra leva grande parte do povo, não é, para ensinar a Bíblia de novo, ensinar os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Esdra era um sacerdote muito importante naquela época. 13 anos depois, vai Neemias com uma leva também para poder reparar os muros da cidade. Como é importante reparar os muros da tua casa. Tem gente aqui com o muro derrubado, gente. Eu conheço várias pessoas, amiga minha, pessoas maravilhosas, espetaculares. Não tem nada a ver, não estou falando nada disso. Com os muros que o inimigo entra e faz o que quer. Faz o que quer. Como esse livro é importante. Como esse livro é importante. Muito bem. Então, a primeira leva, a segunda leva, a reconstrução do templo. Agora, veja só, o que eu queria
Esdras, capítulo 4, de 1 a 4, vocês depois podem ver que Zorobabel e Jesua disse aos samaritanos, lá vem os samaritanos, porque os samaritanos, gente, é um conjunto de mistura de judeus com povos que os assírios levaram para lá e levaram seus deuses. É uma mistura de deuses. Tinha o Deus verdadeiro, mas estava cheio de deuses. Hoje você vê muito isso, né? Adoração a São José, não vou nem falar nessas coisas, vocês sabem. A santos e não sei quem. É uma mistura. Naquela época, os adoradores dos deuses, lá de Samaria, porque os assírios levaram para lá povos de todos os lugares, não é? E lá eles adoravam seus deuses e adoravam o Deus de Israel, não é? É o ecumenismo. Então, quando estava reconstruindo o templo, Zorobabel estava reconstruindo o templo, lá veio um samaritano, nós também queremos participar, porque o Deus de Israel também é nosso Deus. Aí Zorobabel disse, não, aqui não. Vocês adoram vários deuses, não vão participar de nada nosso. Vocês estão proibidos de participar. Eles vão criar muito problema. Eles vão fazer cartas e mais cartas para o rei da Pérsia. E eles tinham argumentos. Qual era o argumento dos samaritanos? Eles, mas atrapalharam demais. Pararam de construir o templo por um certo tempo. Por causa do samaritano. O samaritano, então, era um problema. Era uma inimizade muito grande com os judeus por causa dessa época, gente. Para você entender por que os judeus, se eles iam para Galiléia, aqui no meio estava Samaria. Eles não entravam na cidade por causa dos samaritanos. Eles passavam por fora por causa dos samaritanos. Havia um ódio, um ranço grande entre judeus e samaritanos. Muito bem, então, em 2 Reis 17, 24... Olha só, verso 33 e 34. 24 diz que trouxeram gente de tudo com lugar. 2 Reis 17, 33, serviu a seus próprios deuses, até o dia de hoje. Os samaritanos não adoravam Deus, queriam adorar todos os deuses juntos. Não é? Então, eles tinham essa proposta. Aí, Zorobabel disse, eu não aceito que vocês participem desse trabalho nosso. Esse trabalho nosso é um trabalho de quem é servo do Deus vivo. E aí criou um problema muito sério, e eles resolveram fazer uma carta para o rei da Pérsia, não é? Artaxerxes I, contando, olha, esse povo é obstinado, esse povo já teve reis famosos, eles vão ser problema para vocês, já estão reconstruindo o templo, não deixem que eles participem desse mover. Eles têm que ser paralisados, senão vão ser um grave problema, graves adversários para vocês. Aí o rei Artaxerxes concordou, foi ler nas crônicas, realmente esse povo é um povo mesmo obstinado. Esse povo é um povo famoso. Eu não vou deixar que esse povo cresça. Atrapalharam totalmente, não é, a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade. Muito bem. Então, a gente precisa entender esses dados aí, porque isso tem tudo a ver com a nossa história. Então, Neemias, o nome Neemias, ele quer dizer o Senhor consolou. Essa palavra vem de consolo. Na verdade, gente, olha, intercessor tem que ser um consolador. E um consolador tem que ser um intercessor. São duas coisas importantes na igreja, gente. Vocês que têm famílias, nós temos famílias, temos amigos, nós temos que ser intercessores, mas consoladores também. Às vezes a gente só é intercessor. Mas Deus não faz as coisas somente, Ele faz usando a gente. A gente precisa entender isso aí. Somos consoladores. Temos que ter atitudes como Neemias vai ter. Vocês vão ver no estudo desse livro. Então, Neemias quer dizer... Neemias era o copeiro do rei. Esse aqui já é o outro Artaxerxes, que esse tinha o nome Artaxerxes, primeiro, segundo, terceiro, esse aqui já era o terceiro. Ele era o copeiro. Neemias era um homem altamente preparado, competente, inteligente. Era o copeiro. Hoje em dia a gente pensa que o copeiro é um doméstico. Não, o copeiro era um verdadeiro administrador para o rei. Ele era responsável pela vida do rei, falar com o rei, passava pelo copeiro.
os alimentos, o vinho, eram autorizados para que o rei pudesse comer ou beber, para não ser... Gente, naquela época também, olha, eles eram muito intempestivos, aquele povo em ação, todo mundo se lembra de Saddam Hussein, né? Eles são altamente intempestivos, se consideram deuses, mas naquela época o rei corria risco de vida, envenenamento. Sabe, todos eles tinham Ramsés I, todos esses reis tinham um copeiro, que era um homem de alta confiança, do Palácio Real, para autorizar todas as decisões importantes para o rei. Olha a importância desse homem. Daniel foi importante também. José, quando estava preso, tinha um copeiro, olha, estava preso. Depois ele foi solto e ele se esqueceu de José. Esses homens eram homens de grande importância para o rei. Então, gente, Neemias, ele era o copeiro. Foi na época do ano 464 a.C., até 423 a.C., que esse rei, que tinha como Neemias, e naquela época, para você fazer um pedido para o rei, você lembra de Esté? Foi fazer um pedido para o rei, ela jejuou, orou, porque ela ia fazer um pedido para o rei poderia lançar o seu cetro, autorizando, ou ela podia sair daí para a forca, para morrer. Neemias ia fazer um pedido também, eles não queriam saber, esses reis daquela época, e ainda hoje eles são intempestivos mesmo, não era rei, mas lançou avião nas Torres Gêmeas, ia lançar no Pentágono, ia lançar aviões caindo na Casa Branca, eles são intempestivos, não dá para confiar nesses caras mesmo não, vocês sabem disso. Naquela época talvez fosse pior ainda. Então, Neemias ia fazer um pedido para o rei, ele tinha alto prestígio da corte, mas ele ia fazer um pedido que o rei ficava um belo dia sentado no trono e iria autorizar, lançando o cetro, ou então aquele cara que fez aquele pedido ia para a forca. Era assim que eles tratavam desses pedidos. Naquela época, Esté se submeteu, correu risco de vida, conseguiu êxito, e Neemias também vai conseguir. Então, Neemias vai entrar na presença do rei, para fazer um pedido, que ele ia abandonar o cargo dele, que ele iria para a cidade de Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir os muros, porque a situação lá estava triste, a situação daquela cidade, correndo risco de vida, risco e mais risco de vida. Então ele ficou 120 dias, jejuando, orando, pelo que ele iria fazer, pelo risco de vida que ele iria correr. Então ele colocou a vida dele, não é, numa maneira arriscada. Muito bem, eu queria chamar a atenção de vocês, não é, que, em primeiro lugar, Neemias incomodou, se importou com os remanescentes, gente. Você tem se importado com os remanescentes da tua família que ainda não vieram para a igreja? A gente tem que começar a viver esse evangelho. Você está incomodado com o teu pai? Você sabe o que é a vida eterna no inferno? A Bíblia diz que a vida eterna no inferno, quem não entregar a sua vida para o Senhor Jesus. E Deus pode todas as coisas, a gente sabe disso. O que nós precisamos fazer é ter esse comportamento, essa competência, esse caráter de Neemias, de saber que você pode todas as coisas, confiar nesse Deus, orar, clamar e partir para resolver esse problema. Então Neemias se incomodou, se importou com os remanescentes na cidade, com os abandonados, com aqueles que não foram levados. Neemias quis saber e escutou sobre a situação da cidade, estava em ruína, como eu falei já para vocês, grande pobreza, opróbrio, quer dizer, grande pobreza. Aqueles poucos judeus lutavam para sobreviver, passavam grandes aflições. Então, os babilônios haviam destruído os muros, os templos e as portas. O que é muro? Por que tem que construir um muro? Neemias, a grande vitória de Neemias foi a reconstrução dos muros. Você está vendo como está um muro da tua família, da tua casa? Como é que estão os muros? Então, o que é
primeiro lugar, o templo. Vocês sabem a importância do templo naquela época, era o lugar de adoração. Os judeus só oravam, eles estavam em outra cidade, a mão voltada lá para o templo, para a direção do templo. Onde eles estivessem, só oravam com os braços, as mãos, dirigida para o templo. Ali Deus habitava, ali Deus era o lugar de adoração. Se você for ler a oração de Salomão na inauguração do templo, é impressionante que vocês leiam essa oração em 1 Reis, capítulo 8. É muito importante essa oração que Salomão fez, falando da importância do templo, que as orações dos irmãos no templo tinham porque o templo era o símbolo, era de Jesus Cristo. O templo prefigurava Cristo. Então era muito importante tudo relacionado com o templo. Até no dia que ele chegou lá e disse, não ficará pedra sobre pedra. Chega, não vai ter mais. O templo agora será cada um de nós. Cada um de nós terá Jesus dentro do nosso ser, através do Espírito Santo de Deus. Então, os muros da cidade, não é? O templo, não é? E as portas. O que é porta? Porta, a Bíblia falou, as portas estão queimadas. Gente, nas portas das cidades, era o lugar onde todos os problemas da cidade eram resolvidos, quem tinha problema, até divórcio, levava na porta da cidade, e lá tinha os juízes, que ficavam recebendo e julgando e determinando as coisas. Eram nas portas da cidade. Porta da cidade significa para nós poder judiciário. Imagine uma cidade onde não tem poder judiciário. A quem recorrer os problemas? Cadê o poder judiciário na vida dessa cidade? Então, reparar as portas da cidade significa voltar as leis a funcionarem, os juízes a julgarem, as pessoas a terem a quem recorrer. Para que a justiça ocorra, tem que ter um poder judiciário forte. Não tem poder judiciário, vira bagunça um país. A gente vê o Brasil, né? É uma bagunça, porque é fraco, está debilitado nessa área. Lá não tinha, estava queimada. Então você vê a situação que eles estavam vivendo, a situação que precisava ser reparada às portas da cidade. Os muros, tudo que eles faziam, tudo que eles tinham, o inimigo entrava, não tinha muro. O inimigo tomava conta de tudo, invadia. Não tem muro, não tem proteção. É uma invasão constante, é uma insegurança. Muro quer dizer segurança, proteção. Não havia muro na cidade. Como guardar sua ovelha, seu gado, seu plantio? Como? Eles invadiam e tomavam. Pobreza, falta de muro, quer dizer, o inimigo vai te chacoalhar o tempo todo. É importante a gente trazer isso para a sociedade, para a família, para a igreja. Como é que estão os muros? Como é que estão as portas? Como é que estão as leis na tua vida? Tudo isso pesa muito. Então, gente, a falta do muro quer dizer insegurança. Neemias viu que estava tudo inseguro, violência, muro, não tem muro, violência para as famílias. Medo, não tem leis, não tem porta queimada, injustiça, e gera o quê? Escombros, pobreza, opróbrio, espólio, situação terrível. Essa é bom a gente saber, para entender, depois fica mais fácil, vocês vão entender tudo, mas é importante essa introdução é muito importante. E aqui ainda fala também, eles estavam em desprezo. Estavam em quê? Em abandono. Estavam o quê? Esquecidos. Diz a palavra de Deus. Muitas gente boa que está aqui hoje, está com o pai esquecido. Tem irmãos de sangue esquecido, gente. É impressionante como nós somos, viu? A gente tem que ir diante de Deus e procurar tomar atitudes. Muitos irmãos esquecidos. Parece que a palavra não está sendo bem colocada, o que vai acontecer
com pessoas que ninguém vai chegar diante de Deus sem Jesus Cristo, gente. Não vai. Então, o que tu está fazendo, o que tu tem feito? Presta atenção para essas coisas. A hora é essa, pronto. Ninguém está criticando aqui, a gente está querendo ajudar. Nós estamos querendo somar. Eu, quando me converti, eu me preocupei logo com meu pai e minha mãe. Falei, que é isso, meu pai e minha mãe? Eu ia lá 2 vezes na semana, de tarde, com a Bíblia na mão. Papai dizia, tu está doido? Rapaz, eu não sei. E vocês não escutaram? Vamos escutar. Eu vou sentar lá na mesa da copa, se alguém quiser escutar. A mamãe não escutava de jeito nenhum, com os santinhos dela. Aí a empregada lá de casa, chamada Júlia, ela começou a escutar, e eu falava só para a Júlia. Júlia se converteu, engraçado, com 40 anos de idade, mas ela morreu infartada, gente, teve um infarto e morreu, foi para o céu, está no céu agora. Papai começou a escutar, e papai disse, tudo bem, Afonso, agora se tua mãe não vier, eu não vou para a tua igreja. Papai era assim, não vou dividir minha família, está certo. Aí não demorou 6 meses, e eu lá, não saía, não saí de lá, vão escutar, vocês têm que escutar, isso é importante para vocês. Aí minha mãe veio com um saco de santinho dentro, pode quebrar. Opa, me dá, deixa comigo que eu quebro tudinho. E depois se tornou uma grande líder aqui na igreja, minha mãe ainda está viva. Quando eu vou orar, ela não participa mais de nada, mas quando eu oro, ela abre os olhinhos, participa da oração já inconsciente, gente. 93 anos de idade. Não deixa, meu irmão, não entrega, tu tem que também lutar. Tu não pode ficar aceitando tudo com amor, com determinação. Então, é importante ser um consolador. Ele foi um consolador. Ele foi um confidente do rei, um homem exemplar. Tem muita gente que peca nessa parte. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Precisa entender isso aí. Muita gente não é exemplar. Tem que estar na escola dominical, gente. Como é que um cara não está na escola dominical para aprender mais a palavra de Deus? Isso solta mais. Tem gente que pensa que tudo já sabe. Não sabe. Olha, todo dia eu me conscientizo que quanto mais eu estudo um pouquinho, menos eu sei. E é verdade, gente. Mas eu digo, gente, eu não sabia nada disso. Aí, como é que pode eu não sabia nada disso? Quanto mais tu aprende, mais tu estuda, menos tu te conscientiza que tu não sabe de nada. Precisa aprender mais. Então, não é possível que a pessoa... E Jesus ensina, vinde a mim, aprendei de mim. Como é que tu vai aprender? Aonde tu vai aprender? Aonde? Só no culto? Só escutando? Tu aprende alguma coisa. Mas não é só isso, gente. Não é só isso. Então, ele foi um consolador. E ele gozava de alto prestígio, como Esté também. Esté era a esposa do rei, mas quando ela entrou na presença do rei, ela podia perder a vida. Então, ela era exemplo, Esté era um exemplo de mulher. É importante você mudar esse conceito de quem tu és na tua família. Às vezes, na família da gente, a gente relaxa demais, e às vezes tu é exemplo até ali, mas na família não é. Na família, tu não é exemplo. Vê, porque tu conhece a palavra de uma maneira diferente, os que não são ainda crentes. Então, é necessário que você... Segundo, como eu já falei, ele se importa com as pessoas. Neemias se importa com as pessoas. Você se importa com as pessoas? Ou você é muito importante? Tem gente que é muito importante, mas não se importa com as pessoas. Então, ele faz pergunta para saber como as pessoas estão. Vou dar um conselho para vocês aqui. Se vocês não se importarem com as pessoas, não pergunte como elas estão. Olha, Deus não gosta disso. Curiosidade de saber como estão as pessoas. Curiosidade. Se você não tem interesse em ajudar, em tirar aquela pessoa do fundo do poço, de uma situação triste, avassaladora, de uma situação de sofrimento que as pessoas às vezes escondem, se não é esse teu interesse, não pergunte como elas estão. É uma falta de respeito.
a pergunta que ele fez redundou em tomadas de decisões. Pronto, é isso que eu quero dizer para vocês. Ele tomou decisões. Saber como as pessoas estão só por seu próprio prazer, isso é um grave pecado diante de Deus. Gravem isso, gente. Isso é orientação de grandes teólogos. Não queiram saber, não pergunte, tu não vai tomar decisão. Se coloque à disposição de Deus, veja a necessidade dos outros, veja como as pessoas precisam ser incomodadas, às vezes vivendo uma vida insensivelmente no pecado. Veja o que pode acontecer com a eternidade dessas pessoas, gente. Às vezes é tua mãe, é teu pai, é um irmão de sangue. A eternidade, gente. Você já pensou que é tu passar a eternidade no inferno? A graça está aberta. A arca de Noé está aberta, que simboliza Jesus Cristo. Noé passou 120 anos pregando, entrem na arca. Entraram 4 pessoas. Então, é necessário que nós não aceitemos, não é, essa vida individualista, porque Deus quer te levantar. Neemias chorou e orou e pediu, antes de tomar decisões, ele buscou Deus. Tem muita gente que faz muita coisa. Eu vejo uma falha, gente, olha, eu vejo uma falha. Eu trabalho no setor de oração da igreja mais de 20 anos. Mais de 20 anos eu oro. 5h30 da manhã eu levanto em casa, estou aqui 6 horas orando com um grupo. Até às vezes eu mando, o grupo fiel, para ver se muita gente se toca para orar pelos seus parentes, amigos. Então, a gente que está orando, a gente recebe a orientação de Deus. A gente fica mais sensível a perceber as coisas. Então, a pessoa que ora, ela está mais perto do emocional dos outros. Ela está mais perto a saber o que as pessoas estão passando, a perceber, a responder, a se sair de situações difíceis. Deus prepara adiante sempre coisas melhores para ti, o intercessor. O intercessor é alguém de grande importância para Deus. Vocês não sabem o ministério mais importante da igreja, não é louvor, não é pregador, não é é oração. Mas poucos oram, gente, poucos oram. A igreja, ela pega coisas assim que tem sua importância, mas não é relevante como é o ministério de intercessão. Porque esse cara, ele não se conforma com a vida das pessoas destruídas. Ele não se conforma. O outro se conforma. Tem pregador que se conforma. Mas o cara que ora, ele tem. E Neemias, repara que ele chorou na presença de Deus, ele orou, ele jejuou, ele pediu, sabe? Você tem feito isso na presença de Deus, pelos membros da tua casa, da tua família. Você é fiel a Deus, porque Deus é fiel a ti. Deus é fiel a ti. Agora, o cara que intercede, que tem vida maior com Deus, ele vai ter a família dele todinha na eternidade. Esse aqui não vai ter. Não vai. É importante você saber, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Agora, a família, é importante a presença tua como filho de Deus. Deus te deu, ele não deu para Pedro a chave do céu? O que é isso? Ele entregou para você a chave do céu. Abra. Ou tu abre ou tu fecha para teus familiares. Abre. Agora como tu vai abrir como? Parado. Paradão. Sem se incomodar. Sem pagar um preço. É assim que tu vai incomodar. Tem um exemplo tão lindo que eu achei em Atenas, na Grécia. Ésquilo, o nome dessa figura. Ele condenado na corte marcial à morte. No dia da sentença, o irmão dele, Amintra,
ele entra no tribunal, parado, calado, anda, chega na metade do corredor, olha para o juiz, levanta o braço dele. Ele não tinha mão. Ele perdeu na guerra. Ele perdeu na guerra, lutando pelo povo ateniense. Os juízes olharam aquilo, sabia que ele era irmão de Ésquilo, e reverteram a pena, e até diz que ele foi solto. Olha a importância da intercessão, olha a importância de exemplos, olha a importância de preço. É muito importante. Paulo chama a atenção, olha, está aqui minhas costas, cheia de, parece um mapa geográfico, cheio de pancadas pelas pessoas. Sabe o que Jesus faz quando Afonso erra? Vocês sabiam? Quando Afonso erra, quando Afonso peca, quando Afonso diz bobagem, sabe o que ele faz? Ele olha para o pai e faz assim para o pai: olha meus cravos por Afonso, olha meus cravos por Chico, olha meus cravos. Ele tem o que mostrar ao pai. Isso é intercessor, meu irmão, isso é intercessor. O que tu está mostrando ao pai, para tu estar intercedendo por vidas da tua família? Às vezes nada, não mostra nada. Ganhou a salvação, Deus te deu a salvação, Deus te abençoa tanto. Mas o que tu está mostrando? Tu está mostrando algum trabalho lá em São José do Ribamar, para alguém, para Deus? Tu está mostrando um sacrifício que tu está fazendo pelas vidas? Às vezes para dizimar é uma luta, discorda, oferta discorda. Irmãos, Deus entregou para Pedro, eu gosto muito disso, a chave do céu. Está aqui, Pedro. Pedro representa Afonso, representa cada um de vocês. Abra ou fecha. Tem gente que fecha, meu irmão. Tem gente que não se esforça de nada. Eu quero chamar a atenção para o bem de vocês. Tem gente que tu vai na célula, a célula não cresce. Como é que uma célula não cresce? Eu, sem orgulho nenhum, eu digo, de 6 em 6 meses, minha célula se multiplica em grande mesmo. É fácil. Porque Deus traz. Deus traz, meu irmão, Deus traz. Não é mérito, não, de jeito nenhum. Eu até agora, multiplicar todas as células, agora eu vou querer voltar de novo para a célula, porque eu quero gerar, e eu só fico na supervisão, não é? E eu quero gerar, dentro da célula eu gero. Eu gosto de estar na célula. Eu convido as pessoas vão para lá, vão me escutar e eu vou falar. Gosto de falar, gosto de ler o que eu vou dizer, eu leio e falo. Eu não fico lá sem ler, sem preparar nada. Não, assim não dá. Não é? Assim tu não vai multiplicar a tua célula, tu não vai gerar. Neemias busca Deus, ele busca o céu, busca solução, prática de oração, de jejum. E vai buscar o rei. Ele não fica também só de mãos para cima, ó. Não, agora ele vai agir aqui na terra. Agora eu vou ao rei. Porque eu não posso fazer uma viagem dessa sem uma escolta, vão me assaltar. Eles sabem que eu estou indo para lá para trabalhar. Eu não vou para lá e eu não posso colher madeira para reparar a porta, reparar a casa. Eu preciso de tijolo, eu preciso de barro, eu preciso de cimento, eu preciso de uma verba. Eu vou ao rei. Eu vou atrás aqui na terra. Eu tenho coisa que aqui na terra é importante para eu poder fazer essa viagem. Eu não posso ir de mão a banana. Não posso, não vou fazer nada assim dessa maneira. Eu preciso entrar na presença do rei. Eu preciso conseguir esses benefícios. Tinha humildade de saber que ele sozinho não ia. Vocês vão ver durante o livro a simplicidade desse homem. A proporção que nós fomos aprendendo mais sobre ele. Mas ele recebeu, e às vezes você recebe, e eu quero dizer isso para você, que a gente sabe que esses homens, nós todos, o que eu digo, recebemos fardos. Todo mundo sabe o que é fardo, eu vou explicar o que é fardo. É um peso que tu recebe, que vem do alto para tu fazer alguma coisa. Sabe o que a maioria faz? Esquece os fardos. Gente, isso é
tremendo. Vai dar trabalho, não vou conseguir. Gente, tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase pode pôr em prática. Agora, tu vai pôr em prática buscando recursos do céu, em primeiro lugar, e da terra. A gente usa muito os nossos recursos. A gente usa muito o nosso dinheiro. A gente usa muito o nosso carro. A gente usa muito nossos bens, nossas propriedades. Isso é verdade. Faça tesouro no céu, gente. Se desprendam dessa prisão aqui na terra. Tem gente que aqui na terra é crente, mas é preso aqui, ó. Ele é preso. Mas desprende, rapaz. Olha para o céu, olha para Deus. Olha para a eternidade. Olha para as glórias futuras que tu vai ter de toda a eternidade. A Bíblia fala de eternidade a eternidade. Aqui tudo é passageiro, é fugaz, é sofrido, é melancólico, é triste, tem choro, tem lágrimas, tem doença, tem enfermidade, e tu é preso aqui na terra. É preso em briguinhas aqui na terra, cheio de briguinha, confusãozinha, cheia de raiva, de ira, eu tenho razão, ele não tem, eu tenho, ele não tem, eu tenho. Eu escuto demais, digo, meu Deus do céu, que tanta razão que esse povo tem. Eu não tenho razão de nada. Você não tem razão de nada mesmo. Deus te chamou para a glória eterna. O que tu ainda busca razão em ti? Tu não tiveste mérito nenhum, nem eu tive para irmos para a eternidade. Foi uma eleição de Deus antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Então, esses fardos, preste atenção quando chega fardo no teu coração, meu irmão. Preste atenção quando chega fardo no teu coração. Não joga fora isso, não joga fora. Preste atenção quando Deus te dá, não dinheiro para ti, te dá a semente para tu plantar no reino dele, não é para te gastar. Esse dinheiro não é para te gastar, é semente, é para tu gerar. Dinheiro que tu recebe para ti, tu não gera nada. Tu te sustenta, é importantíssimo. Tu te veste. Agora, quando tu investe nos outros, tu está gerando para a eternidade. Então, meus irmãos, Neemias reconhece a soberania de Deus. Neemias reconhece a necessidade de conviver, de pedir, e ele vai ter, vocês vão ver durante o livro todinho, a grande importância desse homem, desse relacionamento desse homem. Nós vamos ver, e eu queria só concluir algumas coisas aqui muito fácil, queria chamar o pastor Jean para a gente cantar uma música. Neemias ofereceu-se para ir a Jerusalém e supervisionar o trabalho de reconstrução dos muros da cidade. Não orou para ser enviado outra pessoa, ele orou para ele ir. Não argumentou que lhe faltava preparo para uma tarefa muito difícil. Ele se achou capaz. Tem gente que tudo se acha incapaz. Simplesmente disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. As palavras do rei do Oriente significavam vida ou morte, já falei para vocês. E se o rei estivesse num dia indisposto ou descontente com algo, ia morrer, ia perder sua vida, ele corria o risco de vida. O copeiro tinha que abandonar o conforto. O copeiro era rico naquela época. Tinha que abandonar suas regalias, seu luxo no palácio, para ir para os escombros e ruínas da cidade. Ia perder o prestígio, ia ter ameaças de vida, zombarias. Teria que pagar pessoalmente inúmeros trabalhadores para poder ir alimentá-los na sua própria mesa e saber encorajar muita gente que estava abatida naquela cidade. Com a ajuda de Deus, ele conseguiu, e em 52 dias, os muros, eu conheço aqueles muros, muito longe, muito longínquos, foram todos reparados, 52 dias, meu irmão. Ele conseguiu essa façanha. As portas foram restauradas e todo o povo estava regozijando. Tudo começou com um homem que se importou. Tudo começa com você. A gente tem a mania de culpar. Culpa dela, culpa de não sei de quê. Tudo começa com você. A começar em mim. Tem até essa música aí, né? Começa, mas não é essa que não estou pedindo essa letra, não. Muito bem. Abraão, Moisés, Davi, Esté,
Paulo, finalmente Jesus se importaram conosco. E morreu na cruz, Jesus morreu na cruz por um mundo perdido. Deus está atrás de pessoas como Neemias, para se importar, para orar, chorar pelas famílias, agir, e depois fazer o mesmo por outras pessoas lá fora, e fazer o que é preciso para ampliar o corpo de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Vamos escutar uma música que vai acabar de nos dar essa vitória.